A gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, trazendo dicas de como sobreviver no mercado com toda essa crise, convivendo com todo esse receio, tanto por parte dos empresários quanto por parte do consumidor. A gente está batendo um papo aqui com Muna Issa, que é consultora organizacional. A gente estava falando no final do último bloco. Corte. Veio receio, falou em crise, vamos cortar. Onde é que está o maior erro nisso? Vamos cortar. Primeira coisa é cortar sem avaliar. Esse é o grande erro, né? E depois o que acontece comumente? Corta a capacitação, corta a qualidade de alguns itens do produto, corta colaborador, começa a entrar num processo de, ao invés de avaliar, primeiro, ele vai atropelando o que vem acontecendo. Então, de que forma a gente pode esclarecer o que acontece? Você tem uma confecção. E aí, nesse seu processo de confecção, você vai lá e vê no seu faturamento mensal. De novo, a gente acaba falando de custos, né? O meu faturamento ficou muito empatado com os meus custos. É porque eu tenho funcionário demais, ou é porque eu estou usando aquela sacola ou aquela embalagem que é muito cara. Mas, de verdade, o empresário fica muito no achismo. Né? Claro que a gente não pode generalizar, mas, de modo geral, ele fica muito no achismo. Eu acho que o problema é a embalagem. Eu acho que o problema é a iluminação da loja. E aí começa, você entra em algumas lojas, e aí quem é consultor já entra com esse olhar, né? Começa a ver algumas lâmpadas apagadas dentro da loja. E sem saber ele que aquelas lâmpadas realçam o tecido, realçam a cor, né? Não, e lâmpada apagada, assim, que fica visível para o próprio cliente, parece até desleixo. Mas aí eles trazem, exatamente, ainda tem esse processo. A imagem de desleixo. E aí você vê, poxa vida, eu estou acostumada em ir em tal loja e sair de lá com aquela bolsa linda, aquela sacola e tal. Aí eu vou no mês seguinte, eu estou com uma bolsa diferente. Isso impacta na qualidade, na sensibilidade do cliente. Então, é grave, é muito comum ele começar a cortar coisas que estão diretamente relacionadas sem que ele avalie. E que muitas vezes, eu vou lhe dizer assim, até por experiência própria, muitas vezes os custos estão muito altos por despesas extras, por não se programar para uma viagem, e aí acaba gastando mais do que deve nas viagens de compra, né? Estou falando de viagens de negócios. Acaba viajando e, como não se planeja, vários clientes não se planejam nas viagens de compra. Incrível. Várias empresas. Então, quando você não se planeja, você acaba gastando mais do que deve. Só que você está no calor do momento. Você vai para uma feira, vai para um evento de negócios, cresce os seus olhos, né? Você acha que tudo vai vender. E aí, se você não se planejou para ir para este evento, você acaba, no popular, metendo os pés pelas mãos. E, às vezes, trazendo produtos que não são condizentes com a realidade do mercado que aquele empresário atua. Aí, ao invés de me planejar antes da viagem, eu vou cortar lá, junto ao meu colaborador, vou cortar, se é uma indústria, eu começo a olhar outros produtos que são similares para reduzir, porque se eu tenho uma margem de lucro de 30%, 40%, eu não quero baixar a minha margem. Então, eu quero baixar os meus custos. Eu baixo os custos, mas eu não baixo a minha margem. Entende? Que é uma outra situação. Por exemplo, a pessoa que você trouxe aí no primeiro bloco, o exemplo da alimentação. Isso. A pessoa está ali e vende, por exemplo, marmita. A pessoa fornece marmita. E aí a pessoa tinha 30%, mas aí com o aumento do preço dos produtos, aquela margem de lucro ali começou a cair. Isso. E ela não quer permitir. Então, o que ela faz? Ela começa a trocar, por exemplo, o macarrão, a qualidade do macarrão que ela comprava agora não é a mesma, a carne. Isso. Ou seja, aquele consumidor, aquilo ali não vai passar despercebido. O consumidor, ele vai perceber aquilo ali e vai trocar de fornecedor, porque o outro fornecedor não vai ter tido a mesma visão e vai dizer, olha, eu acho melhor realmente, diante do mercado, eu prefiro procurar mais clientes para segurar o meu lucro,
do que comprometer a qualidade do meu produto. Perfeito. É exatamente essa sequência que o empresário vê. É exatamente dessa forma. Quer dizer, há anos atrás, eu estou sempre fazendo um comparativo para que a gente veja assim, estamos num momento muito diferente. Ponto. O empresário precisa entender isso. E por isso que eu estou fazendo esse comparativo a outros anos, porque há outros anos os empresários estavam acostumados a ganhar 100, 120, dependendo do produto, até 300%. Mas hoje não se permite mais isso. E aí, ao invés de você estar cortando coisas que são essenciais para a sua atividade, que tal você repensar no seu planejamento e fazer um remapeamento com relação aos seus ganhos, ao seu percentual? Diante do mercado mesmo, olha, todo mundo tinha mais ou menos esse lucro antes, mas agora ninguém está tendo. Dá mais, mudou o cenário. Exatamente. Precisamos nos adequar a esse novo cenário. Exatamente. E aí sim, as empresas que começam a ter esse pensamento, você vê que elas não ficam não fragilizadas. Se a gente for olhar um cenário muito maior, as pessoas costumam ficar muito alardeadas. Ah, porque a empresa tal era tão consolidada. Quem disse que é tão consolidada? Né? Muitas vezes você tem uma aparência que essencialmente não é a sua realidade. Então a gente acaba se alardeando por algumas situações e esquecendo que existe um outro lado, onde quantas empresas estão se consolidando no nosso mercado? Quantas você conhece que está aqui no meio do estado de Sergipe, vou falar do estado, que estão se consolidando, por quê? Porque estão começando pequenas, porque estão se preparando para esse momento, porque estão buscando não cortes, mas investimentos comedidos, avaliados. Então, essa questão do corte, e ela acontece quase que diariamente dentro das empresas, e a gente vê assim, não é a solução, que você corta e não resolve o seu problema. Saber o que cortar. Saber o que cortar. Esse é o momento. E aí tem um corte que a gente está sempre direcionado ao funcionário. Por exemplo, quem lida, que necessita, por exemplo, de pessoas desempenhando o papel do atendimento ao cliente, por exemplo. Isso. Aquela pessoa, ela está ali para representar exatamente o que o dono da empresa quer. Ou seja, eu tenho naquela pessoa, eu deposito naquela pessoa a responsabilidade de conquistar aquele cliente, e aí eu não capacito, e aí eu corto hora extra desse funcionário, e aí eu começo a reduzir o salário desse funcionário, tirar os privilégios que esse atendente tem. Como é que vai ficar a imagem da empresa? Pronto, a imagem. Porque o colaborador nada mais é do que a imagem, exatamente como você disse, a imagem da empresa é o colaborador que está lá na frente. O dono, às vezes, ajuda com o nome ou pelo conhecimento, né? Mas a imagem, o retrato, é o colaborador. Aí eu não vou capacitá-lo, aí eu não vou remunerá-lo conforme ele realmente poderia ser remunerado, e aí eu vou trazer para ele uma imagem do que eu não quero para a minha empresa, mas é o que eu promovo para a minha empresa. Olhe que situação interessante. O empresário precisa estar muito atento, porque ele está promovendo para o cliente, ele quer promover para o cliente, uma coisa que ele não promove na imagem dele, no colaborador. Então, eu quero mostrar que a minha empresa é uma empresa ética, comprometida, extremamente inovadora. Aí eu deixo lá o meu colaborador insatisfeito, desmotivado, mal trajado. Ou seja, aquele colaborador, aquele funcionário vai acabar indicando um outro local. Olha, aqui não tem não, mas se você for em tal local, porque isso eu já passei por isso. Você entrar numa loja e assim, o funcionário está tão insatisfeito que acaba impedindo, ele barra a sua compra. Pois é. Você deixa de ser cliente não só naquele momento ali na loja, como nas outras vezes que você iria voltar àquela loja e não vai mais, porque ele disse assim, olha, aqui não tem não, mas ó, já que você gosta desse tipo de coisa, você vai procurar ali, que lá está mais barato, lá o ambiente é melhor, enfim. Aí a gente vem para uma outra coisa, que é, eu costumo dizer e digo, afirmando por estudo, que dinheiro não motiva ninguém. Né? Então não adianta só eu dizer, não, eu vou dar dinheiro porque ele vai estar motivado. Motivação é um conjunto de ações. Primeiro que ela parte de dentro para fora. Então, o que é que eu realmente quero nisso? Eu quero ter um plano de saúde, o colaborador pensa nisso, ele quer ter seguridade para a família.
Então, muitas vezes, e é uma coisa que o empresário precisa avaliar, que não é só o dinheiro. Muitas vezes ele pode ter o salário base dele lá e está satisfeito com isso, mas ele precisa ter algo mais nesse processo de satisfação, que é ter uma seguridade para a família, ter certeza de que o filho vai estar bem ou que vai estar numa escola, porque se ele não estiver na escola, ele vai estar em casa sozinho ou vai estar na rua e não vai deixar o colaborador feliz, né? Vai deixar ele inquieto. Ele vai, uma vestimenta que, se for bonita, ele está levando o nome da empresa por onde ele passa. E aí tem empresas hoje que, não, isso não é importante, vamos trocar, vamos cortar. Para que farda a cada 6 meses? Né? Então, assim, você corta coisas que você acha na visão do empresário, e aí é uma coisa que eu trago até por também ser consultora na área de RH, é dizer assim, trate o seu colaborador como você gostaria de ser tratado, com todos os cuidados, com todos os mimos, vou botar aqui entre aspas, mas mimo no sentido de o que é que eu posso lhe ofertar como qualidade de vida. A doença do século não é nenhuma outra a não ser a questão afetiva. Então, tenha cuidado, porque uma empresa que tem afetividade na relação profissional, ela tem anos-luz chance de estar muito melhor no mercado. Resumindo essas dicas, a gente tem planejamento, vamos atravessar a rua. Vamos atravessar a rua, vamos Esse sair é o primeiro. dessa visão. Vamos sair, é muito melhor. Cuidado na hora de fazer os cortes. Atravesse a rua, se planeje, reavalie o planejamento a cada instante. Não corte pela sua intuição simplesmente. Corte avaliando os seus cortes. E cuide do seu colaborador, porque ele é a imagem da sua empresa. Muna, muito obrigada. A gente sabe que essas dicas elas são assim, fundamentais, mas é difícil abrindo a cabeça de alguns empresários para a gente conseguir colocar isso dentro. Mas olha, infelizmente, só vai conseguir sobreviver quem tiver essa visão mais moderna e mais atualizada no mercado. Eu é que agradeço e deixo aqui a dica do empresário de que ser empresário é ótimo, ser empreendedor é fantástico, mas nada disso vale se ele não tiver serenidade e entendimento. Entendimento não só pelo dinheiro que vai ganhar, porque dinheiro é consequência. Então, faça um bom trabalho, se planeje muito bem. Eu acho, assim, acho extremamente relevante você trazer isso aqui, essa pauta, porque ela é uma pauta extremamente discutida em reuniões. Né? E de utilidade pública. E de utilidade pública, sem dúvida alguma, porque a gente precisa orientar. E a gente sabe que isso, com certeza, vai fazer um grande diferencial. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muna, mais uma vez obrigada pelas orientações, pelas dicas, aí tá ajudando essa turma aí na sobrevivência, nesse cenário de tantos receios. E a nossa entrevista de utilidade pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no mesmo horário aqui na sua TV Aperipê, agora no Canal 6. Até lá!